O What If tá mandando muito bem, melhorando a cada episódio, e no episódio 4 nós vimos a história do Doutor Estranho querendo mudar um ponto absoluto no tempo, e isso levou ele a procurar a ajuda de um feiticeiro chamado Cagliostro. Mas você sabe quem é esse Cagliostro? Nesse vídeo eu vou te explicar qual a história dele na Marvel e na vida real, porque esse feiticeiro Cagliostro existiu de verdade. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale, do Ale Nerd, seu canal sobre filmes e séries de heróis, e nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 4 de What If. Já faz quase uma semana que saiu, mas esse episódio deu o que falar, galera. Tem muita coisa boa, foi um episódio emocionante. A gente viu o que aconteceria se, ao invés do acidente que o Steve Strange sofreu, ao invés dele ter perdido o movimento das mãos, ele tivesse perdido a Christine Palmer. Nesse universo, ele e a Christine eram mais próximos, ele realmente amava ela, e aí ela morreu, então ele buscou resposta nas artes místicas para tentar reverter isso. Só que toda vez que ele tentou trazer ela de volta e mudar a morte dela, ela morria de alguma outra forma, porque, segundo a anciã, esse era um ponto absoluto no tempo. É um ponto que não pode ser mudado de jeito nenhum. Então, por mais que ele tentasse, ele não conseguia, ele não tinha poder suficiente para mudar a morte da Christine. E foi isso que fez com que ele estudasse mais as artes místicas e buscasse resposta em outros lugares que ele não deveria ter feito. Então ele acabou indo para o lado das trevas. E aí ele usou a Joia do Tempo para voltar no tempo e ir até uma época onde ele encontrou a biblioteca de Cagliostro. Esse feiticeiro, galera, ele já foi mencionado anteriormente. A maioria dos livros da biblioteca da anciã vem do Cagliostro. Ele escreveu muitos livros. E nesse episódio 4, chegando na biblioteca, o Doutor Estranho ele é recepcionado por um homem que se identifica como Bang. O Doutor Estranho tá atrás do Cagliostro, mas não o encontra, e encontra esse Bang que acaba ajudando ele, guia ele pela livraria, e aí o Doutor Estranho passa o episódio estudando os livros de Cagliostro e puxando a energia de outras criaturas. Mas o que eu quero focar nesse episódio é sobre o Cagliostro, porque ele foi mencionado em Doutor Estranho de 2016, mas não foi aprofundado e a gente ainda não teve uma versão real dele. Só que agora em What If ele apareceu e ele é nada mais nada menos do que o Obenga, aquele bibliotecário que estava dentro da biblioteca ajudando o Doutor Estranho. Na verdade é o próprio Cagliostro que o Doutor Estranho procurava. E é ele que tinha a resposta sobre como reverter um ponto absoluto no tempo. A verdade é que não se sabe muito sobre o começo da vida do Cagliostro. Ainda assim, especula-se que o nome dele é Obeng, que é o nome desse bibliotecário. E Obeng é um dos nomes usados por Cagliostro nos quadrinhos. Então, a gente pode assumir que esse é o verdadeiro nome dele, mas não tem nenhuma confirmação. E em 2016, no filme do Doutor Estranho, Caecilius usou o livro de Cagliostro para invocar o Dormammu também. E esse livro retorna nesse episódio 4. É o livro que o Doutor Estranho está usando para aprender a usar a magia para sugar a energia de outras criaturas e conseguir o poder que ele precisa. Algumas pessoas podem ter achado que era o Darkhold, mas não, aquele é o livro que o Caecilius usa em Doutor Estranho. Bom, mas voltando aqui pro Cagliostro, a história dele começa há séculos atrás e tem conexão com outro personagem que ainda não tá dentro do MCU, mas é bem conhecido, o Doutor Destino. Acontece que o Doutor Destino estava viajando no tempo buscando respostas e um mestre de magia para fazer com que ele conseguisse tirar a mãe dele dos reinos inferiores, que estava presa. A gente sabe que o Doutor Destino ele tem um pé na ciência e um pé na magia ali, no misticismo. Então, ele estava viajando no tempo usando tecnologia para procurar um mestre mágico que pudesse ensinar ele a fazer isso. E acabou que esse mago foi o próprio Obeng, que ensinou ele vários segredos mágicos. Então eles tiveram essa relação no passado e o próprio Obeng ficou muito impressionado com as habilidades de viagem no tempo do Doutor Destino e ele nunca esqueceu elas. E o Obeng passou a sua vida buscando o segredo da imortalidade. Isso fez com que ele matasse o mago egípcio Altotas, que era imortal. E aí ele roubou a sua forma e ficou com a identidade desse mago egípcio. Já no século XVI, o Drácula acabou sabendo da existência do Darkhold, que aí já é um objeto que realmente existe dentro do MCU, esse livro que já foi apresentado pra gente em WandaVision. E temendo com que a receita da fórmula Montesi acabasse destruindo toda a civilização de vampiros, o Drácula enviou um ladrão para a Biblioteca do Vaticano para roubar esse livro. Mas é aí que a gente volta pro Cagliostro, que estava na forma de Altotas, que acabou encontrando esse ladrão, matando ele e roubando o Darkhold. Então ele acabou ficando com o livro, e foi aí que o Drácula jurou ódio eterno a Altotas, que na verdade é o Cagliostro. Então com esse livro em mãos, o Darkhold, o Altotas acabou descobrindo uma poção que precisava de sangue de vampiro para a imortalidade. Já no século XVIII, o Altotas aceitou o Giuseppe Balsamo como seu aprendiz, só que depois ele acabou matando ele e assumindo a sua forma, e até ficando com a sua esposa. E aí, a partir desse momento, ele começou a se chamar de Cagliostro, não era mais Obeng e nem Altotas. Mas marque esse nome, Giuseppe Balsamo, porque eu vou voltar a falar dele mais pra frente.
E nessa época o Cagliostro acabou se tornando conselheiro do rei Luís XVI. E em 1784 o Cagliostro conheceu o Capitão Marvel, que tinha acabado de passar por um espelho negro místico da Marie Laveau, que é a rainha voodoo de Nova Orleans. E ela estava procurando uma amostra de sangue de vampiro, então Cagliostro levou ela até o Conde Drácula. Só que acontece que durante uma batalha contra o Conde Drácula, a Lorenza, que era a esposa do Giuseppe Balsamo, e agora o Cagliostro pegando a forma dele, também pegou a esposa dele, e aí meio que se tornou a esposa dele também, acontece que ela foi transformada em vampiro também, então o Cagliostro deixou a França em busca de uma cura para sua esposa. Mas isso acabou não dando resultado, porque o Cagliostro não foi capaz de conseguir uma cura e teve que estacar a Lorenza, sua esposa. Bom, e no meio dessa história toda tem um outro feiticeiro viajante no tempo que é o Ceseneg. Ele foi pro começo dos tempos em busca de poder, e aí o Cagliostro voltou para Paris na época dele, e foi quando ele encontrou as anotações do Ceseneg, que é esse feiticeiro viajante do tempo. E ele usou esse conhecimento para unir com as ideias do Darkhold e criar um único livro chamado Livro de Cagliostro, que é o livro que a gente conhece atualmente. Bom, então resumindo, o Cagliostro nos quadrinhos é esse cara que eu trouxe aqui nesse vídeo, ele é rival do Doutor Estranho, mestre do Doutor Destino, e mais impressionante ainda foi ele que criou o livro de Cagliostro, que combina ali os conhecimentos que ele tem das anotações de Ceseneg com as ideias que ele tirou do Darkhold e até do próprio Doutor Destino. Então essa é a história do Cagliostro, mas o que você talvez não saiba é que ele existiu de verdade. O Cagliostro existiu no mundo real e ele era um alquimista e viajante que dizia que tinha poderes sobrenaturais, né? Vou dar uma breve passagem aqui da história dele, mas é interessante porque muita gente não sabe que o Cagliostro realmente existiu. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre esse personagem, foi quando eu descobri que existiu esse homem chamado Cagliostro no mundo real. Bom, na vida real, o verdadeiro nome do Cagliostro era Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antônio Matteo Balsamo. Galera, é gigante esse nome. Só que ele lembra alguma coisa. Você lembra do personagem que eu disse anteriormente? O Giuseppe Balsamo, que o Cagliostro tinha aceitado como aprendiz e depois roubou a identidade dele? Bom, é uma abreviação do verdadeiro nome dele na vida real, né? Esse nome gigante. Você pegar o primeiro e o último é Giuseppe Balsamo, que é o personagem que existiu nas HQs também. E aí na vida real ele usava o pseudônimo de Alessandro, Conde de Cagliostro. E ele era um alquimista, ocultista, ele era maçom, curandeiro, e ele afirmava ter poderes sobrenaturais. Acontece que o Alexander Cagliostro, ele foi uma pessoa que realmente viveu no século XVIII, e é um pouco controverso, né? Porque ele ali dizia ter poderes sobrenaturais, e isso fez com que ele tivesse acesso também à nobreza europeia. Mas ele acabou sendo preso por ter sido suspeito de ter aplicado um golpe na coroa francesa. E tudo isso, toda essa suspeita aumentou depois da morte dele. Depois que ele morreu, ele acabou sendo visto como um charlatão também. E os historiadores veem ele como o príncipe dos charlatões, né? O cara enganou todo mundo lá, dizendo que tinha poderes sobrenaturais. Mas os ocultistas veem ele como um mestre, né? Como um mestre do ocultismo. Então a inspiração do Cagliostro das HQs é desse Cagliostro que seria um charlatão ou mestre do ocultismo. Depende se você acredita ou não nessas coisas, né? Mas é alguém que realmente existiu na vida real. E é possível que a gente ainda veja o retorno dele, né, galera? O Cagliostro ainda não tinha sido apresentado anteriormente no filme do Doutor Estranho, e a primeira vez que ele aparece em carne e osso é como o Bang no episódio 4 de What If. E nesse episódio ele é dublado pelo Ike Amandi, que também dá pra ele a aparência. A aparência do Obeng nesse episódio 4 é inspirada no ator real Ike Amandi. Então nada impede que ele acabe aparecendo no futuro em live action, já que eles até mesmo têm um ator onde eles pegaram a aparência. Então se aparecer em live action já tem até o ator pra fazer. É a mesma voz e o mesmo ator, o mesmo rosto. Bom, eu não sei vocês, mas esse episódio 4 de What If, ele foi quase que um Doutor Estranho 2, foi maravilhoso. E pra mim foi como se fosse um segundo filme do Doutor Estranho. E agora, minha expectativa em What If tá aumentando cada vez mais e mais. Próximo episódio, o episódio 5, deve ser sobre o Thor Festeiro. E aí quando sair eu vou trazer mais vídeos aqui pro canal, então se inscreve pra você não perder esses vídeos. Essa semana eu acabei demorando pra trazer esse vídeo do episódio 4, porque acabou saindo muitas coisas, eu fiquei meio preso aqui. Mas se inscreve pra você não perder esses vídeos. E se você gostou, deixa o joinha que isso vai me ajudar bastante, vai fortalecer aqui o trabalho, o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Nas telas finais vou deixar mais vídeos se você quiser conhecer melhor o canal e a gente se vê no próximo vídeo.